coisa que rende uma boa conversa é tempo de faculdade. Todo mundo tem uma história para contar. E quando a gente começa a trabalhar na área escolhida, aquela vontade de sempre aprender é o que faz mesmo a virada de chave. Os desafios viram crescimento e a carreira acontece. A Beatriz Gomes é a nossa analista de projetos aqui na ArcelorMittal Pecém. E foi essa vontade de se expandir que a trouxe de longe aqui para o Ceará. Eu nasci em Barra do Piraí, que é uma cidade pequena no interior do Rio, no sul do Rio de Janeiro. E uma das vantagens, eu acho, de crescer numa cidade pequena é que você vive na rua, né? Então eu lembro bastante dos meus finais de semana, por exemplo. Eu passava o dia inteiro jogando bola, andando de bicicleta, pulando corda, fazendo tudo basicamente fora de casa. A mãe da Beatriz era professora de inglês, hoje é diretora de escola. E o pai dela é policial aposentado. O gosto pelos estudos sempre a acompanhou. E essa busca por explorar suas habilidades e possibilidades sempre a guiou. Essa combinação atraiu a Beatriz para o mundo da engenharia. Eu entrei um pouco sem saber o que esperar da engenharia de produção propriamente dita. Porque as outras engenharias, por mais que você não saiba exatamente o que faz, você sabe mais ou menos, pelo menos a disciplina do que você vai trabalhar. Então, engenharia mecânica, você tem uma visão. Engenharia elétrica, você tem outra. A engenharia de produção é muito ampla, né? Então, eu fui descobrindo ao longo dos estudos. Para ela e para todo mundo, faculdade é bem isso, né? Tatear um pouco no escuro. A gente escolhe o curso por causa de uma habilidade, uma facilidade, uma paixão. E lá na graduação, a gente se descobre em uma atuação mais específica. E ufa, né? Porque é uma decisão depois da outra. O começo é aquele percalço, né? Porque todas as engenharias meio que começam iguais. Cálculo e etc. Eu fui começar realmente a gostar da engenharia, assim, gostar e perceber que, de fato, era aquilo que eu queria fazer, lá para o 4º, 5º semestre, que é quando você começa a ter as matérias mais específicas. Então, essa parte de planejamento estratégico, a parte de logística, parte de pesquisa operacional. Então, essa parte era muito legal. Então, eu fui começar realmente a gostar da engenharia de produção quando, de fato, virou engenharia da produção, né? Então, toda essa parte de gestão, isso me interessa bastante. Tanto que foi parte da minha vida profissional aqui, né? Então, aí eu comecei realmente a me identificar e falar, não, é isso que eu realmente quero fazer da minha vida profissional. Sabia que o dia 23 de junho é o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia? A data foi criada pela organização Women's Engineering Society, do Reino Unido. Isso é importante porque essa profissão é muito mais ocupada por homens ainda. As mulheres são apenas 15% do total de profissionais dessa área no Brasil. Esse dado é do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, o CONFEA. Eu acho legal que, assim, a parte de engenharia de produção, ela já é uma engenharia que hoje é menos masculina, assim, do que as outras, do que as demais, né? Hoje você tem mais mulheres na engenharia de produção. Mas ainda assim, é complicado, né? É um caminho que a gente tem que trilhar e a gente vai indo. Na informática também, na verdade, na minha época, me surpreendeu a quantidade de mulheres que tinham em ambos os cursos, tanto na informática quanto na engenharia de produção. Eu realmente achei que poderia ter menos mulheres, mas eu fiquei muito feliz de que tinham muitas mulheres na minha sala e muitas mulheres se formaram, né, chegaram até o final. Então, isso é algo que foi bastante satisfatório. Assim, a gente fica muito feliz em ver mulheres ocupando espaços que antes eram muito masculinos e aqui na Arcelor também a gente tem bastante exemplo disso, né? De mulheres ocupando lugares importantes em ambientes que eram masculinizados e etc. Agora ficou aquela dúvida. Como foi essa mudança gigante de sair da Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, percorrer 2.560 quilômetros e vir para o Ceará? É definitiva a vinda para cá, Beatriz? Eu nunca vim com essa perspectiva de voltar. Assim, eu vim para trabalhar aqui e ficar e fazer a carreira, né, por aqui. Se acontecesse de aparecer uma oportunidade muito melhor em outro lugar, aí eu poderia pensar, mas eu não vim com esse prazo de validade.
Eu vim realmente para trabalhar e ficar por aqui. Tá, mas como foi essa decisão? Como aconteceu? Sempre teve essa possibilidade no radar? Onde eu morava, a gente não tinha muita opção, né? Durante a faculdade, eu fiz 2 anos de estágio numa empresa de logística ferroviária, que era um ambiente bem hostil, assim, bem oficina mesmo, bem masculino. E ou era aquilo, ou era eventualmente ir para uma outra cidade. E estava muito difícil, na época estava muito difícil. Tanto que várias pessoas da minha turma, né, que formaram comigo, elas também ficaram bastante tempo até conseguir um emprego, até realmente trabalhar na área, e algumas nem trabalham na área de engenharia. Então, foi onde realmente eu comecei a procurar outros horizontes. Falei, não, ficar aqui eu acho que não, agora, nesse momento que tá, não vai ser muito produtivo, eu não vou achar muita coisa. Aí eu comecei a abrir o leque e procurar em outros lugares, em outros estados, e aí, até então, eu não tinha saído de casa ainda, tinha ido de Barra do Piraí para Volta Redonda, era o máximo de distância que eu percorria. E aí eu comecei a falar, não vai ter jeito, eu vou ter que ir para longe. E estou aberta a essa possibilidade. E foi aí que aconteceu de fato, né? A Beatriz descobriu a possibilidade de vir para o Ceará e trabalhar na produtora de aço integrada no Ceará. Ela foi para cima, enviou o currículo, fez a entrevista e a boa notícia chegou. Vaga conquistada. Me falaram que eu tinha passado para vaga e que se eu estava disposta a vir e etc, se eu aceitaria. E aí eu vim. Só, assim, na cara e na coragem mesmo. Eu vim, nunca tinha saído do estado. Nunca tinha saído da casa da minha mãe. Aí eu vim pra cá, alguns 1.000 quilômetros de distância, né? Então, foi bom pra iniciar. Ela fez as malas e viajou. Chegou na nossa terra do sol em busca do sonho de carreira. Chegou, se adaptou, aprendeu e continua crescendo. Porque a vontade de estudar e aprender é uma força que ela tem sempre com ela. Eu cheguei como analista júnior para trabalhar na logística interna, a antiga logística interna que a gente chamava, que era o contrato dos equipamentos móveis, a parte de distribuição de gusa, também fazia parte dessa gerência, desse nicho, né? E eu não sabia absolutamente nada. Eu era inexperiente no trabalhar, né? Eu vim com a minha bagagem de universidade, mas eu vim aprender muita coisa aqui. Antes de eu vir, eu estudei alguma coisa de siderurgia, mas a teoria até a prática é um abismo, né? Então, eu vim realmente aprender aqui e siderurgia, todo dia se aprende alguma coisa nova. Até hoje eu tô aprendendo muita coisa. Mas eu vim realmente e aprendi demais com as pessoas que trabalharam comigo lá atrás, com o pessoal que vem trabalhando comigo. Então, cada dia eu aprendo mais um pouquinho. A Beatriz Gomes não parou por aqui. A história profissional dela está sendo escrita e tenho certeza que mais sucesso virá, porque garra, vontade e excelência ela tem de sobra. Para o futuro, ela já tem uma trilha a percorrer e também quer encorajar mais mulheres a investirem em suas trajetórias. O que eu espero para o meu futuro aqui na minha carreira é continuar contribuindo, né, para essas implantações de projeto, para todos os investimentos que a Arcelor resolva e que seja interessante para a estratégia da empresa implementar. Então, eu quero participar desse desenvolvimento, me desenvolver profissionalmente e como pessoa, e dar um recado para as mulheres que cada vez mais a gente vem ocupando lugares que antes eram muito ocupados por homens, e dizer que a gente precisa se unir, que, na verdade, a rivalidade feminina ela só beneficia o machismo. Então, na verdade, a gente tem que acabar com isso. Mulheres, elas têm que ser unidas. A gente não pode falar, fulana só está onde está por conta de um motivo X. Não, ela está onde está porque ela é competente, ela pode estar onde quiser. Então, acho que essa é a mensagem e que as mulheres têm que se unir. Não tem jeito. A gente já é muito difícil sozinha, já é muito difícil em grupo, quem dirá sozinha, né? Então, a gente tem que estar unida e ocupando os lugares que a gente tem direito de ocupar. Qualquer um, na verdade.